Oi, boa noite. Oi, Deise, oi, Nel. Boa noite. Aliás, boa tarde ainda, né? Oi, Ézio. Que bom, meninas e meninos que estão chegando aqui para o nosso terceiro workshop. E eu espero que hoje a internet não me pregue uma peça. É um prazer ter vocês aqui. E hoje nós temos uma matéria em duplo, porque ontem a internet não me deixou concluir a live. Aliás, nem começar. Mal comecei e caiu. E eu tentei 3 vezes, acabei desistindo. Então hoje a nossa aula vai ser, pauleira. Muita matéria. Quem quiser pega papel e caneta para anotar as informações que vão ser com muito conteúdo e muito importante para vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar bastante para compensar a de ontem que eu não consegui dar, tá? Então, quem quer trabalhar com a mesa posta, quem quer ampliar seus conhecimentos de mesa posta, hoje é a hora, é a sua oportunidade gratuitamente de conhecer a mesa posta mais de perto. Boa noite, meninos. Boa noite, Ézio. Deixa eu pegar aqui minha aguinha. Então, boa noite os que estão entrando. Oi, Bili. Oi, eu sou Priscila, que bom, Bili Maciel, que legal, Bili. Boa noite. Bom, meninas, a gente veio aqui, né? Eu lancei um workshop de 3 dias, começou no sábado, domingo e segunda, para que a gente falasse de mesa posta sobre o ponto de vista profissional, né? E a importância e o campo de trabalho que hoje em dia se tem com a mesa posta. É um mercado crescente, 200% de crescimento no último ano. O Brasil é o maior consumidor no mundo de produtos da mesa posta. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão para trabalhar na mesa posta, né? Então, a gente tem realmente, assim, um campo enorme. E todas as atividades que você pode exercer com a mesa posta, e que é isso que a gente vai tratar hoje com vocês, de todas as coisas que vocês podem fazer, se especializar, e como vocês vão se profissionalizar, né, em relação à mesa posta e ganhar dinheiro, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, do tamanho do ganho da mesa posta em várias atividades, hoje um personal welcome, que basicamente exerce uma profissão de governanta, vai ganhar de R$10.000 para cima, dependendo do tipo da casa que ela vai administrar. Então, gente, mesa posta tem muitas chances de você ganhar dinheiro, desde o pequeno artesão, né, a os grandes profissionais de table decor, de personal welcome, de pessoas que vão atuar como consultores, mentores, né, enfim, que pessoas que atuam em recepções, né? Enfim, você tem assim realmente um mundo pela frente. E a mesa posta traz, né, para nós todos assim uma quantidade enorme de itens, né? Muitas vezes inimagináveis por muitas pessoas. E é um mundo assim fascinante, à medida que você vai se integrando, né, conhecendo a mesa posta, e você vai se apaixonando pela mesa posta e por tudo aquilo que tem à volta da mesa posta, né?
Então, eu vou começar hoje falando das atividades que você pode ter, né, como profissional da mesa posta, lembrando sempre que é fundamental que você tenha sempre na sua mente de que o importante é você ser the best version of yourself, ou seja, que você sempre tente ser o melhor de você mesmo e, portanto, ser um profissional de excelência, tá? Então, baseado nisso, né, a gente vai começar a falar das funções, desde as mais simples às mais complexas em relação à mesa posta. E é tudo isso que vocês vão estudar no nosso curso profissionalizante com detalhes, tá? Então, você pode atuar desde uma pessoa que vai servir a mesa, né? E que para servir a mesa, você não pode simplesmente servir uma mesa, nem você não pode simplesmente colocar uma mesa. Aliás, eu vou usar um outro termo, botar uma mesa. Né? Você não bota uma mesa, você coloca uma mesa, você organiza uma mesa, que é muito diferente de você botar a mesa. Né? Então, se você vai trabalhar, né, como copeira, né, vamos começar de todas as funções, né? Se você vai trabalhar como copeira, é importante que você conheça como você vai colocar a mesa adequadamente. Onde ficam os talheres, onde ficam as taças, como é que você vai dispor um jogo americano, como é que você vai fazer com uma toalha de mesa, né? Você não vai botar uma toalha de mesa toda dobrada, né? Aquela que você tira da gaveta. Oi, Ruby, oi, Ju. Aquela coisa que você tira aquela toalha de mesa da gaveta cheia de dobras, né? E você bota na mesa. A toalha, às vezes, linda, de bordado, maravilhosa, e aí ela tá aquela toalha toda marcada de dobras, que é uma coisa que desmerece a sua mesa. Então, se você vai atuar como copeira, é importante que você entenda que a toalha tem que ser passada, é a primeira coisa que você faz, né, ao colocar a mesa. Seja a toalha ou seja o jogo americano, é fundamental que ele não tenha dobras, assim como o guardanapo. Oi, querida! Então, isso é regra básica da mesa posta, tá? Então, se você vai atuar como copeira, é importante que você entenda que você tem que colocar a mesa da forma adequada e que, portanto, você terá toda essa vestimenta de mesa passada. Você também, como copeira, tem que saber que toalhas que são bordadas ou rendadas, né, que são vazadas, necessariamente você precisa ter um forro para essa toalha, porque a gente não mostra o tampo da mesa, tá? Então, se você tem uma toalha com bordados, sejam eles bordados que tenham aberturas, como um rechelier, etc., você vai ter obrigatoriamente que usar um forro para essa mesa, tá? Ela vai ficar muito mais elegante do que você deixar tudo aparecendo. E essa coisa dos forros é uma coisa que também vocês vão estudar no curso, porque existem vários tipos de forros que você pode usar e você pode até improvisar. Né? Então, uma das coisas importantes quando você atua como uma copeira é você saber entender, né, da importância de cada detalhe e, inclusive, saber improvisar, né? Se a dona da casa não está, se você tem que deixar tudo arrumado, né? E que se essa é a sua função. Então, muita gente diz, eu vou ser copeira. Quantas pessoas dizem,
E a pessoa não sabe nada. E aí bota a mesa toda errada, bota o talher no lugar errado, a taça no lugar errado, não sabe diferenciar um prato de pão de um prato de sobremesa, não sabe diferenciar uma taça de vinho para uma taça de água, não sabe às vezes diferenciar que determinadas taças não combinam com determinadas louças, não sabe diferenciar que para um determinado tipo de vinho é um tipo de taça. Então, quando as pessoas acham que ser copeiro, é empregado doméstico. Não, cara, tem empregado doméstico, tem o empregado doméstico. Essa é a grande diferença. E o empregado doméstico, com certeza, terá um salário muito melhor do que o empregado doméstico. Vocês entenderam? Existe uma diferença. Não importa, eu digo sempre disse isso aos meus filhos, que não importa qual é a sua profissão, você pode ser gari, lixeiro, mas você tem que ser o melhor. E o mesmo é o empregado doméstico, né? Que é aquele que vai lidar com as coisas. Então, ele para ser um bom empregado doméstico, ele tem que ser o melhor. E garanto a vocês que empregados domésticos bem qualificados ganham muitíssimo bem, porque isto é profissional raro no mercado, tá? Então, para vocês não se espantarem, tem pessoas que, como profissionais domésticos, dependendo do padrão da casa, é lógico, vai ganhar 4, 5 mil reais por mês, né? Então, é o empregado doméstico. Uma outra coisa importante, ainda falando dessa questão do doméstico, né? Porque como são muitas coisas, eu vou reduzir um pouquinho. Você falando de empregados domésticos, uma coisa importantíssima é você saber lavar a louça, né? Isso é fundamental. E eu dou esse exemplo porque em uma ocasião eu fiz um jantar onde eu usei um aparelho Limoges que foi do meu bisavô, que a borda dele era toda filetada a ouro, um trabalho assim, desse tamanho, largo, né? E que a empregada me lavou com bombril. E o que aconteceu é que ela tirou todo o ouro da borda da mesa. Ficou tudo assim, né? Vários pedaços sem o ouro. Como é que você repõe isso? Não repõe. Não tem preço, né? Eu não tenho como pegar esses pratos para mandar para a França, para a fábrica da Limoges, para saber se eles fariam esse restauro para mim. E se você for procurar um restaurador no Brasil, não vai custar nada barato, né? Então, você vê que o empregado doméstico, de repente, te faz um estrago monumental. Então, quem tem um bom acervo, quem tem uma casa extremamente fina e requintada, precisa de bons empregados domésticos. E o que muita gente está bobeando é que esse bom empregado doméstico ganha muito bem, tá? Então, essa é uma das coisas. Quer dizer, ele não só tem que saber lavar bem a louça, né? Como ele também tem que saber passar bem a toalha, né? Porque já imaginou, o cara vai passar a toalha, bota o ferro muito quente, queima uma toalha que às vezes custou alguns mil reais, né? Então, são coisas importantes, né? E que eu acho que o curso profissionalizante que eu faço vai atender a tudo. Mesmo que você não vá ser um empregado doméstico, você precisa conhecer vários detalhes para que você atue em outros segmentos da mesa posta, né? Bom, então, essa coisa Oi, gente, Janete, Jane, CMA, a Neuza, eu acho, né? Barão, Dalva, Meu Doce. Gente, muito prazer de vocês estarem aqui. Então, essa é um detalhe. Mas você tem também a pessoa que precisa saber limpar a prata. Se não souber limpar a prata, te arranha a prata toda, né? E aí o prejuízo é enorme, porque um banho de prata hoje está muito caro. A prata subiu muito de preço. E você hoje dá um banho de prata numa bandeja, num balde de gelo, numa bachela,
enfim, em talheres, e tudo custa muito caro, né? Você vê hoje o meu prateiro, que é um prateiro que eu considero barato, quando eu preciso mandar dar um banho de prata num talher, ele me cobra R$ 30 cada talher. Tá? Então você vê o quão é importante que o seu funcionário saiba limpar a prata, né? Ele saiba usar o produto adequado e ele saiba usar as peças adequadas, né? O tecido que ele vai limpar, quer dizer, o pano que ele vai limpar a prata, precisa sempre ser um pano que não seja usado, para que esse pano não esteja já contaminado de partículas e vai arranhar a prata. Tá? Então, a gente normalmente usa um Perfex novo, uma esponja nova, né? Jamais vai se limpar a prata com a parte áspera da esponja. Então, gente, isso são detalhes. Então, quando você encontra um profissional, né, para trabalhar na sua casa, que saiba todos esses detalhes do manuseio, né, já é maravilhoso. Agora, você imagina, você tem uma taça de cristal bacará e a criatura não sabe nem o que é aquilo. E bota tudo empilhado dentro da pia, prato, talher, aí o outro prato por cima, o outro prato por cima, os copos todos misturados ali dentro da pia. Isso me dá arrepio só de pensar, né? E aí vai causar um bicado no seu cristal bacará, se não quebrar, né? Então, gente, como é importante você ter profissionais capacitados, né, em todas as áreas, tá certo? Bom, então eu estou falando isso, mas o que eu quero dizer é que, independente de você ser um empregado doméstico fixo, você pode se especializar em limpar prata, porque tem muita gente que não sabe limpar prata, não tem tempo de limpar prata e não tem um empregado adequado para limpar prata. Então, eu já fui várias vezes consultada por pessoas se eu não poderia limpar a prata, ou se eu não saberia indicar alguém que limpasse a prata. Não é dar banho de prata, é limpar a prata, né? Então, eu descobri que existia essa função, que nunca tinha me passado pela cabeça, sinceramente, mas que existe essa função de você ter uma pessoa especializada em limpar prata, né? Assim como você pode ter uma pessoa especializada em lavar a louça. Vamos dizer o seguinte, você tem um louceiro maravilhoso com uma louçaria que foi da sua mãe, da sua avó, ou que você mesmo adquiriu, né? E que você tem, por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma coleção de pratos da Companhia das Índias. Ele não deixa ninguém lavar. Ele vai lavar, porque ele não tem confiança na pessoa que trabalha para ele, para ela lavar. Sabe por quê? Porque um prato desses vai custar R$1.000, R$1.200, R$1.500 um prato, né? Então, você imagina você ter uma coleção de pratos da Companhia das Índias, se quebra um, você não repõe, para início de conversa, porque não são peças que você vai ali no bazar da esquina comprar, fora o prejuízo, e fora que você vai pagar por isso. Então, gente, é importante entender. Então, você pode ser uma pessoa especializada na limpeza de louças, de cristais, de pratarias, né? Então, muitas vezes a pessoa precisa arrumar o seu armário e ela precisa ter alguém que vá lá fazer aquela limpeza. Então, isso é mais uma profissão ligada à mesa posta. Você tem um outro lado, que são as personal organizer. E a personal organizer é aquela que vai à sua casa, né? Arruma seus armários de roupa, isso e aquilo, mas ela também muitas vezes pode ir para arrumar a sua despensa de louça, ou o seu louceiro, né, ou a sua cristaleira, etc. E essa pessoa também precisa entender de porcelana, de cristais, né? Por quê? Eu tenho uma
Oi, palestra boa, viu? Tenho que sair. Um abraço. Obrigado, Barão Buffet. Então, essa pessoa, ela precisa saber organizar. E aí a personal organizer tem mais um detalhe. Além dela precisar conhecer, né, os elementos que ela vai lhe dar, até porque você, para dar um orçamento, você precisa ter noção do que você está mexendo. Porque se quebra uma coisa, de repente você não recebe e ainda fica devendo, né? Então, quando você pega um cliente, enfim, com um acervo extremamente fino, né, você, como personal organizer, vai ter que saber dizer o preço daquela arrumação, né? Porque você está lidando com coisas que você tem que pegar com muito cuidado, né? Mas é mais lento esse serviço, você não pode ser rápido, porque você não pode correr o risco de deixar cair e quebrar. E você vai, então, trabalhar, né, com uma questão de mais tempo, porque tem que ser feito tudo mais devagar, né? Como você tem que ter auxiliares também de maior responsabilidade. Você não pode botar um auxiliar qualquer, que é diferente. Você tem um assistente para dobrar roupa quando você vai arrumar um armário. Tá, se a roupa cair no chão, não quebrou, né? Se a bolsa cair no chão, também não quebrou. Então, agora, se você vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que ter uma equipe realmente de um nível mais profissional, mais elevado, né, mais cuidadoso, etc. E você, como personal organizer, chefe da equipe, você precisa conhecer tudo isso. Mas você não só precisa conhecer a louça, os cristais, para você ter o cuidado de manuseá-los, mas você precisa conhecer a função deles. Porque um armário, um louceiro, quando você tem pessoas com louceiros enormes, maravilhosos, esse louceiro deve ser arrumado, não é você pegar todos os copos e botar, depois você pega todos os pratos e bota, não. Esse seu louceiro, ele tem que ter uma coerência, ele tem que ter uma ligação com a mesa posta, né? Então, por quê? Porque na hora que você vai pegar, né, um material para fazer uma mesa, vamos dizer que é um almoço informal. Você está ali num determinado espaço com todas as coisas referentes a um almoço informal, né? Eu estou falando de gente que tem acervos grandes, tá certo? E que são essas as pessoas que contratam personal organizer para organizar as suas casas. Então, você vai ter isso. Aí você tem as louças que são para jantares extremamente formais, que você vai usar numa coisa à noite, né? Porque tem a louça que você olha e você diz assim, essa louça só pode ser usada à noite. Essa louça só pode ser usada de dia, né? Para um almoço. Essa aqui para um almoço formal, aquela ali para um almoço não formal. Então, existe não só a necessidade de você conhecer o material, como você saber identificar em que momento você vai usar aquela louçaria, tá? Então, com isso, você vai dividir esse seu armário por módulos, né? E você vai ter um local onde você vai ter todos os copos que são copos para eventos mais informais, você vai ter os pratos mais informais, pratos de cerâmica, pratos de melamina, pratos de vidro, pratos de porcelanas não tão nobres, né? E que são bonitas, de boa qualidade, mas que são floridas, que são coisas assim esportivas que você não vai usar num jantar formal, né? E você vai ter um outro segmento onde você vai ter as coisas mais formais, etc. Então, as taças mais finas, a louçaria mais fina, então você vai falar de um Loritaque, de um Limoges, de um Johnson Bros, de um Alfred Mickens, você vai falar de outro tipo de louça
que você tem que ter um cuidado todo especial e que ela só vai ser usada em ocasiões especiais, né? Até a própria Companhia das Índias, que muita gente tem aparelhos da Companhia das Índias. Outro dia eu fui ver um acervo, quase desmaiei, porque era maravilhoso, tinha um jogo de jantar inteiro da Companhia das Índias, e aquilo valia uma fortuna, tá? Eu tenho alguns pratos da Companhia das Índias, mas é para enfeitar, eu nem tenho coragem de usá-los, né? Mas esse era um aparelho de jantar maravilhoso. Então, se você vai mexer numa coisa dessa, se você não conhece, você vai dizer, ai, que prato bonitinho, essa estampa, que linda, e cai um negócio daquele, você está ferrado, tá? Então, esse é um outro detalhe. Então, o personal organizer que quer trabalhar nessa área da mesa posta, ele precisa conhecer não só, né, como se coloca uma mesa, né, como ele precisa entender o que é o almoço formal, informal, é um jantar mais fino, mais requintado, menos requintado, se você está, que tipo de organização você está fazendo, se é na praia, se é no campo, se é no centro urbano, tudo isso tem contextos diferentes, tem tipos de materiais diferentes, tem funções diferentes, por incrível que pareça. A mesa posta, muita gente acha que é tudo igual, e cada mesa ela tem uma particularidade diferente da outra. Mesa posta não é tudo igual. Mesa posta é uma coisa que tem muitos detalhes, né? E são esses detalhes que fazem com que você seja requintado na mesa posta. É a mesma forma que tem que conhecer bem toda a parte de vestimenta de roupa, né, de mesa. O que é um linho, o que é um linhão, o que é um adamascado, o que é um voal, né, o que é, enfim, é um tecido de algodão. Você tem que decifrar esses produtos para saber também, né? Estou ainda falando do personal organizer, como você vai organizar esse armário de vestimentas de roupa, tá? De vestimentas de roupa, olha, de vestimentas de mesa, tá? Então, isso é um outro aspecto. Bom, então, falando dessas pessoas que, na realidade, são prestadores de serviço, né? São funcionários domésticos, são os personal organizer, são as pessoas que têm atividades para prestar serviços de decoração, de mesa, de decoração de ambiente, tem as pessoas que trabalham como recepcionistas, tem as pessoas que atuam nos bastidores de um grande evento, né? Então, todas essas pessoas, se elas não tiverem uma boa formação, elas vão dar, com certeza, alguma rata, tá certo? E isso é impressionante. Eu estou dando uma cenada aqui para brilhante, para gabaritos, para Renata Fusaro, enfim. Se eu não, Leda Raulina, a Elguinha, que bom que vocês estão aqui. Então, é importante. Você assinou Paraguinha, tá certo. Desculpa. Bom, então, você tem todo esse arsenal de pessoas que prestam serviços. Então, uma outra coisa que é um prestador de serviço, né, é aquela pessoa que faz os arranjos de flores naturais, né, e que é uma arte, né? Você conseguir fazer um arranjo de flor natural é uma arte. Mas é uma coisa que o profissional que trabalha com esse segmento, mesmo que ele não seja um especializado em arranjo de flor, ele precisa entender, né? Porque ele precisa saber qual é o tipo da flor que ele pode usar num centro de mesa, qual é o tipo da flor que, de repente, não é adequada para um evento de refeição,
porque ela tem pólen, porque ela tem cheiro, porque, enfim, porque ela murcha com facilidade. Então, são coisas, por incrível que pareça, você também precisa entender de flores, né? Você precisa entender de flores e entender a linguagem dessas flores, né? A durabilidade, né? Como é que elas se comportam de acordo com o evento, se você está num lugar muito quente, se você está num lugar super refrigerado. A flor também tem todo um movimento que você precisa também entender. Então, eu estou dando exemplos de coisas que eu acho que são super importantes, né, para qualquer pessoa que quer ser meseiro, né, ou quer ser um bom anfitrião, ou quer ser um profissional, precisa saber, tá? Então, as flores não é uma coisa... Ah, que flor linda, vou levar essa. Cara, aquela flor não dura 10 minutos por causa do calor ou por causa do frio. Então, na hora do evento, ela, murchou. E aí, o que você faz, né? Como é que você conserva uma flor de um dia para o outro, né? Para você montar na hora do evento e ela tá super bonita. Então, é mais um detalhe. Então, você pode se dedicar a ser. Não, você não precisa ser um florista, mas você pode ser uma pessoa que se dedica, né, a fazer arranjos de flores. E, aliás, existe aqui no Insta uma empresa, Flowers, não sei o quê, que dá várias dicas, todo dia ela tem um post de arranjos de flor, né? E que vai te ensinando como é que você monta um arranjo. Eu aconselho que quem gosta dessa área acompanhe essa pessoa, que é Flowers alguma coisa. Eu realmente não lembro o nome, mas eu estou seguindo ela, me aparece sempre. E faz umas coisas super bonitas, né? Agora, flor é uma coisa também que você tem que ter criatividade, né? Você não precisa sair, de repente, e comprar a flor mais cara que você encontrou, né? Às vezes, você colhe uma flor ou uma folhagem no jardim, né? Dependendo do lugar que você está, você não precisa ir muito longe, né? Você colhe uma flor no jardim, né? Você tem várias folhagens que são absolutamente favoráveis e duráveis, né? Que você pode botar sem susto, porque ela não vai murchar no meio do caminho. Então, você pode não ser um especialista em último escalão da mesa posta, do arranjo de flor, mas você, como um profissional que lida com isso, você precisa também entender de arranjo de flor, tá? Não. Então, nós já falamos várias coisas onde você está trabalhando com um serviço, né? E é uma coisa que eu recomendo muito, porque hoje em dia, com esse país tão maluco, uma economia mundial tão doida, você fabricar coisas requer ter dinheiro para o estoque dessas coisas, né, que você não sabe se você vai vender ou não. Então, para quem não tem pernas para dar esse tipo de passo, eu recomendo que essas pessoas se dediquem a prestar serviços. Você não gasta nada, você vai lá aplicar aquilo que você sabe, tá? Então, isso é um negócio bastante importante, né? Você se conscientizar que existem uma série de serviços que você pode prestar, né? Que você só vai gastar você próprio, né? E as suas mãozinhas, seus olhinhos e seus ouvidos, né? Para ir lá fazer aquele serviço, né? Existe gente hoje que tem como especialidade, eu tenho uma aluna que se especializou em arrumação, decoração de árvore de Natal. Ela mora numa cidade pequena, no interior do Brasil, mas uma cidade que é uma cidade abastada, e ela acabou se especializando em decorar árvores de Natal. E esse ano, agora que passou, vocês pasmem, mas ela numa cidade pequena,
ela ela decorou mais de 30 árvores de Natal. Né? Não só a árvore de Natal, como o resto da decoração da casa. Realmente arrumar árvore de Natal é um negócio chato, né? Às vezes eu tenho uma preguiça enlouquecida e pulo a árvore de Natal, porque ela é realmente uma coisa que dá trabalho e às vezes você não está com muita paciência. Então, nada melhor do que ter alguém que vai na sua casa e pega aquela tralha toda que você tem de Natal e vai lá e quando você chega, sua árvore está linda, maravilhosa, piscando fantasticamente e você fica encantado e depois essa pessoa vai lá e desmonta a árvore de Natal, que é melhor ainda, porque montar já é uma coisa complicada. Desmontar a árvore de Natal é uma coisa chatésima. Então, você tem alguém que gosta de fazer isso. Vai lá, desmonta a árvore, guarda tudo bonitinho, organizado nas caixas e até o ano que vem, né? Então, isso é mais uma atividade que você pode exercer como profissional da mesa posta, né? Então, gente, mais um detalhe, né? Aqui no Rio tem a Ju Maranhão, que também faz árvores de Natal e ela é uma personal organizer, ela é uma personal organizer de porte, super conhecida, é uma pessoa maravilhosa e ela organiza árvores de Natal. Mas a Ju faz uma outra coisa que é mais legal ainda, né? Como personal organizer, mas que ela, depois que ela fez um curso meu, há 2 anos e pouco atrás, ela descobriu que ela podia levar pessoas para fazer compras nada mais, nada menos do que no Saara. Ela já fazia um tour para pessoas no Saara de objetos de organização. E aí ela foi fazer meu curso de etiqueta, de decoração de mesa, e o que ela descobriu? Que ela podia fazer um tour pelo Saara. Ela foi muito inteligente, ela foi ao Saara, pesquisou as lojas todas do Saara, porque você chega no Saara, que é um exemplo do Rio, mas você tem a 25 de março em São Paulo, etc., você se perde, porque é uma loja ao lado da outra. E cada loja que você entra tem 500 mil coisas que podem te interessar ou não. E às vezes você passa por uma loja que poderiam ter produtos maravilhosos da mesa posta e você não viu porque entrou numa outra que não tinha nada a ver, né? Aquele burburinho, fora o burburinho de gente agora, não tanto por causa da pandemia, mas aquilo era um burburinho de pessoas que entravam, saíam. Nossa, cada vez que eu ia ao Saara, eu tinha horror aí lá, horror. Eu ia uma vez na vida, outra na morte. E eu, com a Ju, eu descobri o Saara, né? Então, eu descobri que você compra coisas assim maravilhosas, mas ela faz o tour com você, te mostra as lojas boas, né? Ela me consultou várias coisas e ela descobriu. Então, você tem a loja que fornece um tipo de material, outra que fornece outro, etc., a preços maravilhosos, e aí, com isso, essa pessoa descobriu uma coisa bárbara, né? Peraí, o que houve, não? Hã? Pegar o licor para fazer o bolo. Não, passa aí. Então, essa coisa, né? Desculpe, gente. Essa coisa super legal que ela passou a fazer, que é levar as pessoas para um tour no Saara, onde ela vai te indicar as boas lojas que você compra com bons preços, tá? Então, isso é mais uma função de alguém ligado à mesa posta e que é um serviço, né? Eu recomendo sempre que você hoje, se você não dispõe de um capital realmente folgado, né, para investir em coisas, em materiais, você pode investir em serviço. Então, você não só pode ir ao Saara, como você pode ir a Porto Ferreira, né? Eu agora, depois da pandemia, não voltei mais a Porto Ferreira. Mas uma das coisas que eu fazia, quem não podia ir na excursão,
eu fazia um tour virtual com essa pessoa, né, nas lojas, e a pessoa ia escolhendo o que ela queria. Eu ia recolhendo no carrinho as coisas que as pessoas queriam, passava no caixa, informava o valor que dava, a pessoa ou pagava direto para a loja ou mandava para a minha conta e eu pagava a nota e de lá eu despachava na transportadora da própria cidade, né? Das próprias lojas que tem todo esse esquema de transporte. Então, isso é um serviço, você aplica uma taxa. Então, você ganha fazendo excursão, levando pessoas para essa excursão, como você ganha vendendo virtualmente para as pessoas, porque os preços lá são muito baratos. Então, você vai passando as prateleiras, hoje com a tecnologia te permite isso, você vai passando nas prateleiras e fazendo as compras com a pessoa online com você. E que é muito legal. Então, a gente tem mais um tipo de serviço referente à mesa posta, né? Então, vamos dizer assim, em termos de serviço, eu já citei alguns, e todos esses serviços a gente vai preparar vocês no nosso curso de profissionalizantes para que vocês possam exercer essas atividades, tá? O curso em si, ele tem toda uma base e é essa base que vai te permitir trabalhar numa série de coisas, né? Você vai também, né, uma das coisas que eu não falei lá atrás, mas o profissional que se propõe a servir uma mesa, ele tem que estar adequadamente uniformizado, né? Isso é fundamental, touca na cabeça, cabelo preso, gel no cabelo para não cair na comida das pessoas. Então, são detalhes. Então, você também tem, né, aquela coisa de você ser eu digo assim, um personal, um fashion personal em termos de uniformes, né? E você diz, nossa, mas isso também, lógico. O uniforme que o empregado vai usar para servir um almoço numa casa de praia não é o mesmo uniforme que ela vai usar para servir na sua casa de centro da cidade, assim como nem é no campo, né? Então, você tem uniformes diferenciados e, de repente, você pode pegar uma representação de uma empresa de uniformes domésticos ou até você desenhar uniformes, né? E levar um croquis, né? Porque dependendo da pessoa, você vai pegar pessoas que querem ter esse detalhe, esse luxo, né? Você vai fazer um croquis, vai levar, a pessoa vai aprovar e você vai mandar fazer já com um sinal no bolso, tá? Então, você não tem que investir nada, a não ser que você seja uma pessoa, né, que saiba desenhar, né, e que queira fazer um croquis de um uniforme e levar amostras de tecido para que o seu cliente escolha qual que ela quer fazer, o tamanho que é a bendita empregada, e você vai mandar uma costureira fabricar aquilo, né, e você também não investiu nada, tá? Bom, em termos de serviços, eu citei alguns, vou citar agora mais alguns, né? Você tem alguns serviços que você faz, mas aí você já tem que começar a empatar o capital, né? Quando você quer fazer porta-guardanapo, quando você quer fazer guardanapo, jogo americano, capa para aquelas rodelas de MDF, que as pessoas chamam de suplá, eu não chamo, quer dizer, pode até usar como suplá, tá? Mas aquilo não é um suplá, aquilo é um pretenso suplá. Suplá mesmo, ele tem uma parte côncava, né? Onde você encaixa o prato. Então, esses suplás dessas placas, eles são uma coisa inovadora, né? Que na realidade essas peças foram criadas, né, para você, quando fizesse um evento americana, que as pessoas sentam nos sofás, nas cadeiras, não tem uma mesa posta,
né, as pessoas ficavam com aquele prato quente sobre as pernas, quer dizer, botavam um guardanapo, botavam o prato em cima e ficava balançando aquele prato nas suas pernas. E um belo dia alguém teve a ideia genial, né, de criar essas placas redondas, né, para que as pessoas pudessem posar o prato sobre essas placas e usar essa placa sobre o seu colo, né, como se fosse um jogo americano rígido. E com isso você tinha mais facilidade de cortar uma carne, enfim, usar a comida sem ficar aquele troço balançando as suas pernas, aquele prato balançando as suas pernas. E por outro lado, você não teria uma coisa quente sobre as suas pernas, porque você teria essa placa rígida, que nada mais era do que um jogo americano, né, sob o seu prato. Não era um suplá, né, porque o suplá não é esse modelo. Mas depois as pessoas adotaram essa placa como suplá. E aí existe um outro problema, né, que eu venho falando sempre, porque o suplá tem uma medida e as pessoas não sabem essa medida. Então fabricam essas placas nos mais diversos tamanhos e na hora que você vai colocar a mesa você fica absurdamente atrapalhada, porque ele não chega a ser um jogo americano e ele não chega a ser um suplá. Ele fica com as medidas mais estapafúrdias possíveis e que não atendem à decoração da sua mesa de uma forma adequada. Então, essas peças, né, é muito legal porque você vende a peça, né, desde que você venda nas medidas certas, tá, gente? Isso tudo eu vou explicar no curso, o porquê que tem que ter uma medida certa para suplá, o porquê que tem que ter uma medida certa para jogo americano, porque senão você não compõe a mesa adequadamente, né? Faz um suplá muito grande, sobra o suplá vai além do jogo americano, aí fica um pedaço do suplá ou para fora da borda da mesa ou passando o tamanho do jogo americano. E aí o talher vai parar lá no meio da mesa sobre o tampo nu, que é uma coisa que eu realmente não recomendo, né? Eu não estou na idade média e, portanto, o tampo nu não é para colocar esse tipo de coisa em cima. Bom, enfim, isso na minha opinião, e é uma coisa que eu recomendo porque eu acho que é uma coisa de requinte, tá? E para mim, quanto mais requintada é a mesa, melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, né, que a mesa posta, ela tem muitos detalhes a serem estudados, porque você não precisa ter uma sofisticação monumental, né? Eu digo que elegância e simplicidade, elas andam de mãos juntas, né? Elas estão sempre juntas. Quanto mais elegante você é, mais você demonstra uma simplicidade. Simplicidade nas atitudes, na forma de falar, simplicidade no comportamento, né? Quem é elegante, não precisa nem estar emperequetado, nem precisa estar pernóstico, nem precisa estar deslumbrado, nada disso. Quem é elegante e vai ser sempre, né? Então, elegância e simplicidade são coisas muito alinhadas. Mesmo que você esteja usando uma louça fantasticamente fina e um cristal fantasticamente fina, se você junta a simplicidade de usar essas peças, então, se você usa com simplicidade, né, se você usa essas peças com simplicidade, você certamente vai estar muito elegante em toda a sua mesa, né? Mas a mesa realmente, para ser elegante, ela requer muitos pequenos detalhes, que são super importantes, tá? Então, meninas, isso é mais um detalhe. Então, você pode ser uma pessoa disposta a costurar, né, e a fazer jogos americanos, capas para essas placas. Você pode fazer uma série de portas guardanapos, né? Que se você faz porta-guardanapo de tecido, você faz porta-guardanapo de flor, você faz porta-guardanapo de biscuit, enfim, quem faz biscuit
é um artista, é um artesão para montar, tem coisas lindas em biscuit, né? Enfim, você pode criar uma série de porta-guardanapos, que não é uma coisa difícil para fazer, e de repente você até às vezes consegue encontrar um produto industrializado que fica uma graça e que vira um porta-guardanapo. Você monta ele, né? Então você monta com flores artificiais, folhagens artificiais, frutas artificiais, e tem a turma toda que pode montar em biscuit, que são lindos, né? Você pode montar em metais também, de repente você encontra, eu acho que tem muita coisa chinesa, então tem um laço imitando um metalzinho, uma graça, que você vai lá, coloca em cima de uma rodela e virou um porta-guardanapo. Né? Você pode fazer porta-guardanapo usando rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha, né, que você vai forrar esse rolo com um tecido, com uma juta, com uma fita, com N coisas, e você transforma isso num porta-guardanapo lindo. Então, existem várias maneiras. Você pode fazer... Eu tenho uma senhorinha de 80 e poucos anos que ela faz uns porta-guardanapos com umas pedrinhas de acrílico lindos, e os porta-guardanapos dela são assim um sucesso. E o dia que ela morrer, eu não vou mais ter quem fabrique aquilo, porque eu nunca vi ninguém fabricando aquilo do jeito que ela faz, né? E aí ela faz em crochê muitas coisas. Então, você também tem a turma do crochê, que faz uma série de coisas, e é super importante você ter porta-copos em crochê, porta-xicrinha em crochê, uma coisa que as pessoas deixaram de usar e que é de uma importância enorme. São aquelas rodelas pequenininhas de crochê que você bota entre o pires e a xícara, né? E é de crochê, porque o crochê absorve. Porque toda vez que você mexe o cafezinho ou o chá, que seja, né, a colher fica molhada. E você pega aquela colher e bota no pires. Ora, se ela está molhada, na hora que você levanta a xícara para beber o seu café, o seu chá, vai pingar. Então, as coisas antigas, às vezes, são muito inteligentes e muito bem preparadas, porque você bota essa pecinha de crochê e ela vai absorver o café ou o chá, e a xícara não vai sorar em cima de você, não vai cair, não vai pingar a sua roupa, né? Então, tem umas coisas assim do Arco da Velha que as pessoas aboliram, mas eu hoje acho que vale a pena recomendar, porque são coisas muito inteligentes. Aliás, a etiqueta, tudo na etiqueta tem uma explicação e um porquê. E na hora que as pessoas entendem o porquê de cada ato na etiqueta e desmistificam essa coisa de regra, né? Porque etiqueta não é regra, etiquetas são boas maneiras, né? Boa educação, boas maneiras, com a preocupação de ser gentil com o outro. E muita gente diz, eu vou transgredir a regra da etiqueta. Bom, você vai transgredir a regra da etiqueta, você vai estar sendo muitas vezes deseducado, grosseiro, e você vai estar transgredindo o seu convidado. E quando eu digo isso, eu disse isso na aula de ontem, que só foi no Facebook, porque aqui eu não consegui fazer porque caiu, você vai botar, e eu dei esse exemplo, vou dar hoje aqui para vocês também, você pega uma taça e bota a taça em frente ao prato e não em frente à faca do lado direito. Para a pessoa pegar aquela taça, que ela tem que pegar pela haste, ou seja, ela tem que estar rés ao tampo da mesa. Se você bota em frente ao prato, o seu convidado para pegar a bendita taça vai passar com o braço sobre a mesa, sobre o prato. Se o prato está com, vamos supor, uma macarronada, né, ou um prato com muita, como é que se diz, um prato com uma comida muito com caldos, etc. E se você tiver com uma manga, que nem essa minha aqui, bem larga, que eu adoro usar esse tipo de manga, vai arrastar a sua manga pela comida. E você não pode, né? Eu vou pegar aqui uma taça para vocês verem. Você pega uma taça, como é que você pega uma taça? Você pega pela haste, ou você pega ela assim, ou você vai pegar a taça assim, né?
você não pega a taça aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, taça não se pega aqui. E muito menos você vai pegar uma taça assim. Então, quando essa taça está em frente ao prato, você vai ter que pegar a taça por baixo. Significa que o seu braço vai estar rés ao prato e vai sujar a sua manga toda. Então, quando você transgride esse tipo de regra da etiqueta, porque você diz que você, minha casa, minha mesa, né, como muita gente fala, você está transgredindo a etiqueta, mas pior, você está transgredindo o seu convidado, né? Você está sendo indelicada com o seu convidado. Então, a transgressão maior não é com as regras da etiqueta, e a pessoa acha o máximo dizer, estou transgredindo as regras da etiqueta, minha casa, minha mesa. Não, você está causando um constrangimento para o seu convidado, que vai ficar em papos de aranha para saber como é que ele vai pegar essa taça, né? Porque ele vai ter que levantar o voo aqui com o braço e pegar a taça por aqui para não sujar a roupa. Então, quem é que você está transgredindo? A etiqueta ou o seu convidado? Vamos pensar nisso? Então, quando eu falo em etiqueta, a etiqueta tem uma razão de ser em tudo. Tudo tem uma razão de ser na etiqueta, nada é por acaso, né? E ela não está engessada em Luís XIV, não, porque em Luís XIV, primeiro que a etiqueta existe desde da época medieval, tá? Não, ela não começou em Luís XIV. Né? Em Luís XIV ela ficou um pouco mais conhecida, mas ela também não existia uma regra de etiqueta como existe hoje, como ela foi evoluindo ao longo do tempo e dos anos, né? E as pessoas foram transformando essa etiqueta numa coisa mais requintada, né? Luís XIV, inicialmente, ele comia com a mão, né? O garfo foi uma coisa que apareceu antes de Luís XIV e que foi quase considerada uma heresia, porque foi uma princesa que foi casar com um príncipe europeu. Ela vinha de um país da Europa asiática, e ela trouxe uma forquilha na bagagem dela para que ela pegasse as coisas com aquela forquilha. Isso foi considerado uma heresia, não foi aceito, foi uma coisa assim absurda, porque a igreja entendia que a comida de Deus, né, a comida era de Jesus, era de Deus, e você tinha que comer com a mão, porque não comer com a mão era uma heresia. Bom, então, isso é uma história longa, aí para quem faz o curso de especialização e que vai estudar com mais detalhes toda a origem da etiqueta e tudo como se desenvolveu, não só a etiqueta, quanto os talheres, etc. Bom, isso aqui é só para a gente fazer um parêntese. Então, gente, deixa eu beber uma aguinha, né? Então, a gente tem esse detalhe, né? Então, você vai fazer esses jogos americanos, esses porta-guardanapos, você vai fazer guardanapo, você vai entender que o guardanapo tem uma medida padrão e que ele tem uma medida padrão para um almoço e para um jantar, mas ele tem outra medida se você for servir um chá, assim como ele tem outra medida se você for servir um coquetel. E essas medidas, elas têm uma variante enorme, porque existem vários e vários tamanhos de guardanapo. E cada guardanapo você vai usar para um tipo de situação, tá? Então, o 45 por 45 é o guardanapo padrão para um jantar e para um almoço, né? Sentado, né? Ou seja, mesa posta, tá? Antigamente, você tinha guardanapos que chegavam a ser 70 por 70, 60 por 60. Por quê? Porque o hábito era usar o guardanapo. Os homens usavam o guardanapo preso aqui no colarinho e ficava tipo um grande babador para não correr o risco de sujar a gravata, né, nem sujar a camisa. Então, eles usavam, inclusive, tem restaurantes, ainda existe aqui no Rio, restaurantes que tem o pegador para o guardanapo. Então, eram guardanapos de 70 ou de 60 por 60, tá?
Então, isso é toda uma história aí também longa, apenas que é importante saber também, porque de repente você chega numa casa, encontra um guardanapo enorme ou encontra um guardanapo pequenininho e você não vai saber para que serve aquilo, tá? Então, mais uma vez eu reforço que é importante você conhecer, né, a etiqueta, você conhecer a mesa posta, você entender de porcelanas, pratarias, cristais, investimentos de roupa e adornos para que você realmente possa conviver com familiaridade nesse mundo da mesa posta. Tá? Bom, então você tem essas pessoas que fabricam isso. Você tem uma coisa interessante, eu fiz ontem essa entrevista, infelizmente não saiu no Instagram, com uma pessoa que fabrica os gabaritos, nesse mesma placa aí de MDF fininha, fabrica os gabaritos para você cortar os seus jogos americanos, os seus guardanapos, né, as suas capas dessas placas de MDF, ele fabrica os gabaritos, o que facilita muito a sua vida, né? Porque você vai botar o tecido, vai riscar, já está nas medidas exatas que você precisa cortar, já tendo a folga para a bainha, para tudo, né? Então, é mais uma atividade que você pode ter na mesa posta, que é fabricar gabaritos para os costureiros. E isso tem um mundo aqui no Brasil, né? De gente que costura e que faz isso. Você pode também se dedicar a fabricar doces, bolos, buffets, né? E aí você tem outro mundo enorme, porque você pode se especializar somente num determinado aspecto. Por exemplo, eu só quero servir quentinhas, né, de gourmets. E aí você só vai fazer pratos gourmets, que também é uma coisa que você pode vender sob encomenda, o que facilita muito, porque você não arrisca de fazer um material perecível, né? Ter um material perecível e aquilo se estragar e você perder dinheiro. Então, você tem N situações. E é uma coisa interessante, porque em cada lugar do Brasil você tem um tipo de cardápio. E em função disso, né, você tem uma variedade enorme de situações que você pode vender. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro tem muito maranhense. Então, se você se especializa em fazer comidas do Maranhão, aqui, você vai ter um público específico para esse tipo de comida, né? Assim como você pode ter comidas baianas, porque tem muito baiano morando aqui. Então, você tem que avaliar a sua região para você conseguir identificar qual é o tipo de coisa que você pode fazer, né, para servir e que tenha um D plus, né, seja uma estrela isso, né? Quantas vezes, né, você não tem gente que faz comida japonesa, restaurantes de comida japonesa, como hoje nada pode abrir, a melhor coisa é você ter um delivery, né, e você pode trabalhar tudo por encomenda. Então, se você tem um bom produto, você vai se especializar só em comida baiana, o outro em comida maranhense, o outro em comida mineira, e você vai ser um profissional de excelência nessa área e você vai ter uma clientela, tá certo? Dentro de casa, né? Bem informal, né? Que hoje é o ideal você trabalhar na informalidade, porque você trabalhar formalmente tem tanto imposto que você não consegue manter, né? Então, por hora, não estou recomendando ninguém que tenha uma grande empresa de buffet, nem uma grande empresa de costura, né? De produtos para mesa. Eu acho que hoje a gente tem que trabalhar bem com o pé no acelerador, né? Deixando passar toda essa fase. Apesar de ser um mercado em crescimento e o Brasil ser o maior mercado do mundo em termos de produtos da mesa posta, né? Então, aproveita esse gancho, aproveita esse momento e cria o seu negócio, tá? Você tem que ter uma base do que você vai ganhar, fazer cálculos sem dúvida nenhuma para não fazer bobagem, mas existe um outro negócio bastante interessante que é acervos. Muita gente morre e os familiares não querem aquele acervo.
né? Tem gente que não aprecia. Já ouvi muita gente, né, dizer, nossa, aquela velharia da minha avó, eu quero me desfazer, não quero nada daquilo. E, de repente, aquela pessoa está vendendo porcelanas inglesas, francesas, austríacas, alemãs, maravilhosas, que se você entrar numa loja para comprar, custa o olho da cara, e essa pessoa está se desfazendo porque quer se ver livre daquilo. E você está com uma verdadeira tesouro na sua mão. Então, se você entende de louçaria, volto eu lá às premissas do meu curso. Se você entende de mesa posta, se você entende dos produtos da mesa posta, se você entende de louçaria, prataria, cristais, vestimentas de roupa, adornos, etc. e tal, você tem um mundo aos seus pés, né? Tantas coisas que eu já mostrei aqui que vocês podem fazer, né, usando esse segmento da mesa posta. Então, tem muita gente que se desfaz e se desfaz por qualquer preço. A culpa não é sua se a pessoa quer vender barato, né? Você não tem nada a ver com isso. A pessoa dá o preço que ela quer vender. Se ela quer vender por R$1, azar dela. Você não tem nada a ver com isso. A pessoa tem que avaliar. Eu acho que a gente sempre não tem que dar o preço do produto. A pessoa tem que dizer o quanto ela quer e você vai ver se te convém ou não comprar aquilo. Tá? Mas aí você pode revender essas peças, né? E você não precisa revender num preço de loja tão caro, né? Mas você pode revender a um preço módico e que vai também te dar um lucro e mais uma receita. Outra coisa, se você tiver um orçamento disponível, né, um valor disponível, também é muito interessante você adquirir essas peças e alugar essas peças para pequenos eventos, né? Porque senão você vai ter que ter um galpão de acervo. Mas vamos supor que você tem um espaço para guardar e você, na sua cidade ou, enfim, na sua região, você se propõe a ser uma decoradora de mesa e você aluga. Eu tenho aqui que é uma coisa que eu chamo de boutique mesa pronta. Ela é uma boutique onde eu apenas alugo louças de ótima qualidade, inglesas, francesas, alemãs, tchecas, etc., né, com pratarias inglesas, etc. Eu alugo, mas eu alugo assim, eu só alugo para pequenos eventos e eu vou lá, eu decoro a mesa da pessoa, eu levo tudo. Se a pessoa não tiver nada, não tem nenhuma importância. Eu levo a toalha, eu levo as pratas, os cristais, as porcelanas, os supplies, enfim, tudo que ela vai precisar para o evento dela. Decoro a mesa com flor, com tudo que tem direito. Se a pessoa não quer flor, com algumas esculturas, algum tipo de coisa que vai substituir. E com isso eu alugo essas peças. E além de eu alugar as peças, eu ganho no serviço de decorar a mesa, tá? Então, quando você chega, a sua mesa está pronta, decorada, de acordo com o cardápio que você vai servir, tá? E se quiser, eu ainda tenho o cozinheiro e a doceira para indicar para fazer o seu serviço, né? E que também são pessoas que vão trabalhar assim. Você quer um almoço, já fiz alguns aqui em casa. Você quer um almoço, você contrata o serviço dele e normalmente eu própria faço as compras e ele vem aqui e cozinha, né? E aí você tem tudo super organizado. Então, gente, mesa posta, eu vou falar aqui até amanhã de manhã, né? Porque são tantos itens, tantas coisas que você descobre, que você tem como usar, como você tem como transformar isso em dinheiro. Agora, é importante, né, que você pode ser professora também, né, de mesa posta, de etiqueta, de receber bem, você também pode ser consultora, você também pode dar mentoria, você pode dar consultoria online, você pode dar mentoria online, né? Você tem também essas atividades profissionais, né, estudando toda essa base. Mas para qualquer uma profissão dessas, você tem que ter a base, que é entender da mesa posta, da etiqueta e da arte de receber bem, né? Isso é só um resumo, gente, porque é uma aula não muito longa, tá?
Então, isso que eu queria passar para vocês, né? E que você pode também ter isso, né? Você vai ensinar. Você pode ensinar a cozinhar, você pode ensinar a costurar, você pode ensinar a fazer porta-guardanapo, você pode ensinar a fazer decupagem, né? Que ficam lindas, você pegar uma cesta de madeirinha e fazer um decupagem nela e pegar isso e usar como um cachepô para fazer um arranjo de frutas ou de flores. Então, gente, infinidade de coisas, né? Você pode ser um músico e ser uma pessoa que se propõe a tocar uma música, um sax, um piano, um violão, numa festa, né, num evento. Então, gente, atividade na mesa posta é coisa que não falta. Esqueci de uma coisa importante que uma amiga minha faz. Ela faz os cartões, né? Ela faz os cartões de plasma, como ela faz os cartões de visita, como ela faz os cartões de cardápio, né? Às vezes você quer fazer uma refeição que você quer botar o cardápio. É uma frescura, mas é uma coisa legal você botar o cardápio para a pessoa se sentar e saber aquilo que vai ser servido, né? Às vezes você até, em alguns eventos, você pode optar, né? Quando você bota uma entrada, duas opções, um prato principal, prato de peixe, prato principal, a pessoa bota. Então, ela faz os cardápios de acordo com o seu evento. Então, ela vai imprimir uma estampa de acordo com as suas cores, de acordo com o seu evento. Ela vai discutir isso com você, como é que você quer, né? Eu vou fazer um evento safari. Então, ela pode fazer um papel de plasmã e de cardápio todo em zebra, né? Ela pode fazer preto com um friso em zebra. Ela pode botar a figura de uma onça, enfim, de uma zebra, de uma onça, ou ela pode botar só folhagens bem assim, de um safari, quer dizer, uma floresta, botar folhagem. Quer dizer, tem N coisas para você fazer nesse sentido. Então, existem essas pessoas que só fazem essa coisa da cartonagem, né? Faz esses cartões legais. E uma coisa que eu já ia esquecendo de falar e que é muito legal e que eu fiz esse ano, que foi um insight que me deu, eu aproveitei essas placas de MDF e eu fiz na mesa de Páscoa, eu fiz essas placas, que eu não acho que sejam suplá, mas em determinadas ocasiões elas são legais, porque elas criam uma decoração. Eu fiz umas placas e eu colei um decalque de vinil, que é lavável, e que você cola nessa placa. E eu usei isso com umas figuras de coelho, né? Então, os coelhinhos, eu fiz assim, cada lugar com uma figura diferente de coelho. Escolhi umas figuras na internet desses coelhos de palha, que são lindos, e cada uma pessoa tinha um suplá diferente do outro. E como eu não tinha pratos transparentes para todos, eu botei alguns pratos, eu botei os pratos no aparador para que a mesa, na hora que as pessoas se sentassem, tivessem com os coelhinhos todos aparecendo. Bom, então é isso, meninas. Essa é mais uma ideia, mais uma coisa que você pode vender também, tá? E agora vem Dia das Mães, vocês podem optar por flores, por fotografias, por um dizer amoroso, enfim, N coisas que vocês vão poder ver, tá? Isso tudo vai estar lá no nosso curso profissionalizante e que a gente vai abrir as matrículas a partir de amanhã ou depois, né? Eu vou fazer mais uma aula bônus, isso que eu já ia esquecendo de falar. Vou fazer uma aula bônus para aquelas que realmente estão interessadas em saber um pouco mais sobre isso e um pouco mais sobre o curso. Eu vou dar uma aula bônus hoje é segunda, na terça, na quarta ou na quinta eu vou publicar. A gente vai fazer uma aula bônus com mais detalhes de mesa posta e do que a gente ensina no nosso curso profissionalizante e o que a gente ensina no nosso curso de especialização também, né? Que são coisas diferentes, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que a gente tem muita matéria, né? É uma matéria intensa, é muita coisa para se falar de mesa posta, tanto que o meu curso de especialização dura 1 ano
e toda vez que a gente vai falar uma aula dura 1 hora e meia, porque o assunto não acaba, né? É muito extenso e é muito apaixonante, tá? Bom, meninas, obrigada pela presença de todas. Eu vou divulgar essa próxima aula. Fiquem atentos ao Instagram, atentos ao Facebook. Eu vou divulgar o dia e a hora dessa aula bônus, que deve ser na quarta ou na quinta, provavelmente na quinta, e onde a gente vai ter um pouco mais de detalhes do que é importante você saber sobre a mesa posta e sobre como trabalhar nesse segmento que mais cresce no Brasil, né? E que dá muitas chances para muita gente, tá? Meninas, beijo grande e atenta às minhas publicações para a próxima aula, que é um bônus desse curso grátis, tá bom? Beijo para todos e até lá!